Vou deixar a tela cheia. Tá, então esse é o primeiro The Click Mind Blowing. O assunto é Serendipity by Design. E então começamos com uma frase: o acaso só favorece a mente preparada. O que é Serendipity? Serendipity é, sim, sendo bem pontual, são descobertas afortunadas feitas por acaso. Quem surgiu com o termo foi esse rapaz pomposo aí, Horace Walpole. Foi em 1754. Ele estava trocando correspondências com um cara e ele começou a falar sobre um conto de fadas persa. E lá tinham 3 princesas, as princesas de Serendip, e elas faziam várias descobertas por puro acidente ou sagacidade. E foi daí que surgiu o termo. E aí nós temos várias coisas que acabaram sendo descobertas por Serendipity, que é a penicilina, o forno de micro-ondas, é o da esquerda. Então tá. Aconteceu quando os caras estavam estudando radar. Eles perceberam que uma barra de doce que estava no bolso dele começou a derreter quando ele estava de frente pro radar. E aí eles falaram: cara, vamos testar isso com outro tipo de alimento. E eles perceberam que as coisas esquentavam perto do radar. Eles fizeram uma caixa que emitia as mesmas ondas, e assim surgiu o primeiro forno de micro-ondas. O da direita é o primeiro ar-condicionado. Meu Deus do céu. Que também surgiu assim. Foi até o Gil estava falando isso num dia no almoço. O cara foi contratado para inventar uma máquina que tirasse a umidade do ar. E ele descobriu que quando ele tirava a umidade do ar, o ar ficava gelado. Então, já o contrataram ele para fazer, ele teve uma descoberta que virou um produto. E tem um artigo, um pessoal fez um workshop para eles começarem a entender melhor como funcionava Serendipity. E eles chegaram num modelo que eles chamam de modelo de queijo suíço. Então, eles falam que Serendipity só ocorre quando essa flecha pode passar em qualquer dos buracos do queijo suíço. E você tem que estar com algumas condições propícias para acontecer, que é a mente aberta para conexões, tá sem pressão de tempo, você tem que ter um ambiente propício e implicitamente tem que ter uma oportunidade ou necessidade. Aqui nesse lack of pressure time aí, tem uma história interessante que o Tim Brown contou num artigo dele, que é algo que aconteceu relacionado a isso. Ele fala que geralmente a gente tem nosso dia inteiro planejado e a gente não deixa tempo para esses acontecimentos felizes acontecerem na nossa vida. Ele conta um exemplo de uma viagem que o cara queria comprar uma rede. Aí ele deixou, não, vou comprar depois. Aí acabou que no último dia era feriado, aí ele não achou nenhum dos caras que vendiam essas coisas artesanais. Ele foi pro shopping, viu só umas redes lá, não era nada artesanal, não era o que eu queria. Aí ele tava indo de volta pro aeroporto para ir embora, frustrado. Ele acabou falando pro taxista: eu queria comprar uma rede. O taxista quase não falava inglês, eu não lembro exatamente o país que ele estava, era algum país latino, falava espanhol. E aí o cara falou: rede, tudo bem. E começou a dirigir. Aí tipo, dirigiu, e ele e a mulher dele já estavam ficando meio tensos. Aí ele chegou no lugar, o cara desceu do carro, largou eles lá e começou a falar com o guarda. Aí eles já ficaram super tensos: cara, o que vai acontecer? Será que eles vão tentar subornar a gente, cair num golpe, alguma coisa assim? Aí eles perceberam que eles estavam numa prisão.
Aí o cara chamou eles desceram do carro, foram lá, pediram para eles tirar tudo do bolso, dar documento, eles entraram na prisão. Aí nisso vem um dos presos, o cara conversa com um dos presos, o cara vem e ele tá com uma rede na mão. E era exatamente a rede que ele queria, artesanal, do jeito que ele realmente esperava. Então, se ele tivesse planejado o tempo dele, tipo, tudo que ele ia fazer cronometrado, ele não ia ter esse gap que ele ia poder pedir pro taxista e acabar caindo lá na prisão, onde realmente aconteceu um serendipity. Por quê? Ele falou que o cara até pediu caro na rede, mas ele não está pagando simplesmente pela rede, a rede está vindo com uma história. Aí, agora falando sobre o ambiente, tem esse cara, é o Dave Maloof, e ele faz uma relação de que quando você tem um estúdio, você consegue serendipity by design. Esse daí é um escritório da IDEO, uma empresa de design e inovação, e ele cita alguns pontos que ele acha que compõem o estúdio. Então, primeiro, essa frase do Robert Fabricant, que é VP de design da Frog, ele fala que o estúdio é um canvas dinâmico, ele não é uma sala. Então, a gente pode fazer o que quiser com ele. E o que compõe um estúdio? Ele tem que estar cheio de espaços usáveis nas paredes. A gente pode externalizar todo o nosso trabalho. Ele tem que permitir que todo mundo tenha a visão do que todo mundo está fazendo, trabalhando e ideias. E ele tem que permitir que você realmente escute a conversa alheia, porque isso gera insight, essa colisão de pensamentos. E o que o estúdio de design pode fazer pela gente? Então, ele encoraja as contribuições sem convite. Então, imagina que quando você chama alguém para olhar seu trabalho e você pede um review ou alguma coisa assim, é algo extremamente formal. Quando a gente externaliza tudo que a gente está fazendo e deixa aberto, as pessoas podem simplesmente chegar e contribuir, o que aumenta muito o espírito de equipe e as ideias. Daí nós temos as colisões de pessoas e pensamentos. Quando está tudo externalizado, quando você escuta as pessoas conversando, você começa a ter esse conflito de pensamentos e associações. Aí você externaliza isso, e essa externalização ela gera mais associações e mais pensamentos. Aí os pensamentos eles vão evoluir e vão virar ideias. As ideias elas vão virar conceitos e finalmente a gente vai conseguir ter insight para fazer um produto, qualquer coisa desse tipo e inovar. Então, eu queria discutir com vocês duas coisas. Como nós podemos externalizar mais o nosso trabalho para a gente gerar mais ideias e como a gente pode pegar esses insights e acelerar eles, tanto para testar como para implementar dentro de projeto ou insights que possam virar produtos. Quer falar já? Como que a gente pode externalizar nosso trabalho? Como que a gente pode ser convidativo para qualquer pessoa que quiser explorar o que a gente está fazendo, entendeu? Eu acho que a chave aí é a colaboração, né? A gente ser mais colaborativo, tanto nos trabalhos, no trabalho do seu companheiro, ou você também saber se apegar menos à sua ideia. É o que a gente tem tentado fazer mais, né? Você tentar compartilhar mais em diversos canais que a gente tem para compartilhar o que a gente tem feito. Mas você tem que comunicar o que você está fazendo também, né? Porque uma coisa que nem aqui na The Click, cara, eu não sei o que já está acontecendo, a gente nunca sabe. Até comentei pro pessoal, faz um cartaz no projeto, fala o que está acontecendo, faz uma camisa pro cara, deixa as pessoas entenderem o que aquela equipe está fazendo, para quem ele está trabalhando. A gente não sabe nem quem são os nossos clientes, cara.
É tudo, tipo, você chega aqui, senta, não tem como ninguém colaborar. Ninguém sabe o que você tá fazendo. Nós vimos uma coisa muito legal ontem. Nós fomos um cliente, o projeto estava numa sala fechada e eles estavam tipo, pegando o wireframe tudo colado na parede com o fluxo inteiro. Então você tinha uma ideia da navegação do projeto inteira. Aí eles iam versionando as ideias e quando algum cara tinha feito uma versão de design, eles pegavam e colavam em cima do wireframe. Então você podia simplesmente sair puxando e navegando pelo histórico de como aquilo foi surgindo. Vai ter sala para fazer tudo isso com todos os projetos. Lá especificamente eles trabalham nesse conceito de uma sala por projeto. Mas a né? ideia não é a gente fechar isso numa sala, porque isso vai contra a visão do estúdio que nós estamos querendo. Mesmo a questão do estúdio, a questão é ter espaço. Quebrar a parede, vamos dizer assim, né? Sair do ambiente de estar travado é o principal. Quando a gente sai da sala de reunião, a gente pega e vai, eu e você, discutir, a gente está discutindo tomando café. O que acontece? Qualquer componente que a gente vai discutir, não está tomando café. Para todo mundo aqui para dar opinião. Não tem um que não para, vai lá e fala, o que vocês estão discutindo? Estamos debatendo sobre esse assunto. A pessoa vai lá e dá opinião. O pessoal aqui é aberto a dar opinião. Quem não gosta de dar opinião no trabalho dos outros? Entendeu? O pessoal é aberto a dar opinião. Isso não ajuda? Ajuda, mas eu nunca reclamei. O Max me conhece, eu faço a reunião lá justamente porque eu espero que aconteça isso. Certo. Quem trabalha com design tem essa visão. Agora, a gente não consegue aqui fazer isso, a gente não tem esse espaço de todo mundo fazer reunião na Copa, daí ferrou, né? Então, mas como que a gente pode transformar esse ambiente que a gente consegue criar na Copa, na empresa toda? Que as pessoas simplesmente passem, escutem o que a gente está falando e dá palpite. Isso era uma das ideias que eu tinha com o chat, quando eu queria colocar um chat, era criar salas de interesses assim, e a galera tipo, mandar e todo mundo receber, entendeu? Eu não sei como é que vai funcionar, não sei se vai funcionar, porque no e-mail, o pessoal faz no e-mail de vez nunca, mas é tipo muito formal, é difícil, aí você fica com medo, vão me julgar a minha ideia. A ideia que eu tinha pensado no chat era tipo, joga lá e foda-se, sabe? Pensa em qualquer coisa, vai colocando lá e vê o que a galera fala. Era deixar um negócio mais ágil, né? Mais informal. A gente não sabe como é que vai funcionar, né? Vamos ver. Outra coisa que eu tinha comentado uma época, mas aí tem que criar um processo pra isso, porque senão não vai acontecer nunca. Da galera ir lá e, sei lá, uma vez por semana, ou não sei, ou nesse café sem crachá, cada um me mostrar alguma coisa legal sobre o projeto que você está participando. Tipo, tem um projeto eleito da semana, não sei como, botar uma ordem lá. E alguém do projeto tem que mostrar uma coisa legal que aconteceu, por exemplo. Ou você pode criar ou você vai criar várias salas de chat com os projetos e deixa aberto, tá ligado? A galera vai entrando e vai vendo, vai discussão. Mas o chat não é tão dinâmico igual. Não, eu sei, mas a gente tem um problema de espaço. Você ali vai falando. Não sei, a gente tem um problema de espaço. Talvez essa seja uma solução virtual. Eu não sei se a gente tem um problema de espaço, aí que tá, entendeu? Eu não vejo onde está o problema de espaço. Eu concordo com o Vitório, cara. Pra mim, a gente não tem nenhuma limitação de espaço velho. aqui. A gente cria ela porque... Não, mas... Porque quer, mas... Esse estúdio, olhando esse estúdio... A gente transforma essas baias aqui que a gente tem, as paredes, que a gente quiser. Olhando esse estúdio da Gil aí, essa foto, o que dá pra perceber é que eles não são tradicionais, cara. Eles não a gente aqui, a gente ainda tem uma abordagem muito tradicional. Cada um tem a sua mesinha, tem a sua baia. Isso a gente traz isso de casa, cara. Eu acho que então, a gente é muito assim, cara. Sabe, a gente gosta de sentar, botar o fone no ouvido, se isolar. É lógico que a gente precisa disso em alguns momentos para prestar atenção. Mas a gente é assim, tipo, como a gente pode fazer? A primeira coisa é mudar a gente. Não ter medo. É difícil. Na verdade, a tendência nossa é não deixar que as pessoas nos julguem. Cara. Essa é que é a questão. Quando a gente falou de fazer, por exemplo, um Quick Talk, o primeiro Quick Talk que eu fiz, cara, eu vim aqui, eu abri uma página na web e fui fazendo scroll e falando pros caras, né? Você não precisa, tira a carga das suas coisas. Você não precisa de um processo, você não precisa de um padrão, você não precisa de um template, você não precisa de nada, cara. É só falar. É a ideia que você tem de falar na Copa. Você tá falando lá, vem aqui, fala mais gente. Eu acho que foi com o Lucas e com o Naná. Quando eles entraram, eu tinha um problema no Homes, eu chamei os caras. Eu tenho um problema aqui, também você vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Cara, fala, meu. Pode ser Você tem que mudar. Então, mas ir lá pra Copa, chama a galera e fala, vamos conversar com todo mundo, quem estiver interessado, o assunto é esse. Não, eu concordo que é pessoal também, mas o ambiente favorece essa mudança, entendeu? Da própria pessoa, porque eu não tenho o mesmo perfil, às vezes, de uma pessoa que chega lá e troca ideia. Eu sou mais tímido, fico na minha, não tenho
Às vezes não é porque eu não quero, é porque o ambiente não propicia a situação ali, entendeu? Acho que é aí que entra essa questão de externalizar as coisas. E tem que pensar também. Você facilita essas pessoas que às vezes não têm esse perfil de contato mais informal a começar a ter. A empresa inteira começar a ter, entendeu? Essa questão de tem gente que tem medo, dá pra colocar a culpa só na pessoa? Será que esse medo vem só da pessoa? Não é o ambiente em si. Não. Culpa talvez seja uma palavra muito forte. Então, será que eu... Exato. Falar alguma coisa. É cultural, né? Não é, às vezes não é a coisa só da pessoa, cara. O que eu acho bacana de externalizar assim é o sentido de exploração, cara. Um dia que você, sei lá, você sabe que você vai ficar meio período desalocado porque você está entre projetos e desmarcaram uma reunião. Você pode simplesmente sair andando pela empresa e ver o que o pessoal está fazendo, velho. Mas eu acho assim que eu acho que o ambiente reflete as suas intenções também. Porque assim, se eu não tenho consciência do que é serendipity e eu quero isso, eu nunca vou mudar meu ambiente. A partir do momento que eu tenho consciência disso, que eu quero explorar isso, eu tento transformar o meu ambiente para que isso facilite as coisas para mim, entendeu? Aí a pessoa que é mais tímida, tem mais vergonha, ela tem que começar a trabalhar isso nela. Eu vejo muita gente que tem uma ideia, acha que a ideia é brilhante e guarda só pra ela. Então morre com a ideia, porque ele não vai, entendeu? O cara guarda, tem ciúmes, tem medo de falar. Só que a hora que ele tem a consciência de que ele precisa passar isso, ele precisa externalizar isso, ele vai trabalhar isso nele. Aí começa a mudar o ambiente, começa a mudar as pessoas à sua volta também. Mas a intenção é tornar o ambiente mais criativo? Vocês realmente veem muita diferença entre esse ambiente aqui e o nosso? Sim. Cara, eu não. Tirando a quantidade de coisas que eles têm. Eu vejo. Eu acho que, nossa, cara, a gente poderia colar coisa na lâmpada ali, se quiser colocar coisa. Eu acho que a gente tem um espaço, a gente só não tá fazendo. Eu acho que é muito da nosso espaço já é aberto, você já vê todo mundo. Quando eu trabalhava no Walmart lá, cara, lá tinha algumas paredes de vidro. Todas as paredes do Walmart, elas servem de Scrum. Todas, sem exceção. Então, tipo, onde você vai assim, você vê a visão do projeto de cada equipe e todo mundo tem acesso a todas as informações, assim. É Scrum espalhado, e são 5 andares, cara, de programadores, são 200 programadores, assim, tipo, a gente não cabe. Não sai da linha lá, né? A gente não cabe a janela, cara. Mas eu acho que Janela, a mudança ela não vem do ambiente pra gente. Eu acho que esse é um reflexo do que são as pessoas, cara. Eu acho que isso é um reflexo do que são as pessoas. Eu acho que não é você vai colocar a gente nesse ambiente, a gente vai continuar trabalhando do jeito que a gente trabalha hoje. Mas se você mudasse de empresa, se a gente entrasse nesse ambiente aí, é o que eu acho. Você entendeu? Se você fosse pra uma empresa que é assim, trabalhando do jeito que você trabalha hoje, você ia trabalhar daquele jeito, não é do jeito que você trabalha, entendeu? É uma troca, é as duas coisas. Você forma a empresa que fez, de certa maneira, de forma também. Você influencia, se você está sozinho, você influencia o ambiente que te influencia de volta. Tipo, a ação gera a reação. Quando você está com mais pessoas à sua volta, você influencia alguém que vai te influenciar de volta também. Quando você entra num ambiente que as pessoas têm uma cultura diferente, é massivo a ideia delas e te consome, cara. Você é abduzido por lá. Os caras pensam. Mas eu acho que sempre tem que ter alguém pra puxar. Não puxar, mas digo assim, que não adianta achar que vai todo mundo entender e vai fazer, porque é utópico. Não existe isso. Mas uma coisa que são diferentes. Mas tem que ter aquele grupo de pessoas que vai puxar todo mundo e vai fazer essa mudança, entendeu? Que é sempre a minoria. Não adianta achar que... Tem uma coisa que eu acho que às vezes acontece, a gente tem uma necessidade muito grande de toda hora estar tirando sarro de alguma coisa. Toda hora a gente quer fazer piada, de tudo. Sabe? Não, é verdade, cara. Tipo, se você colocar um painel branco ali e falar pra pessoa, expressa sua ideia, cara, você começa a desenhar a cara de alguém, vai zoar. É o que aconteceu com a caixa de sugestão. Ninguém criou nada. Os caras vão lá e ficam desenhando. É o que aconteceu inicialmente com aquela parede no fundo. A gente tem uma necessidade de zoar, de fazer brincadeira. Não tem... Sei lá, talvez a gente não tenha consciência disso. Eu lembro que tinha o Peter, que trabalhava aqui, algumas pessoas conhecem. Cara, se você desse bom dia, ele queria tirar sarro de você. Por causa do bom dia, cara. Era insuportável, cara, por causa disso, entendeu? A questão de ele queria toda hora tirar sarro, cara. Entendeu? Não, mas eu acho que isso você acaba jogando pro outro lado a questão de você ter um ambiente desse. Não, o negócio da carta de gestão, pra mim é um exemplo claro disso, porque a gente poderia ter feito de várias maneiras a mesma coisa, mas quem garante que ia funcionar? Podia ter feito um sistema lá, um form, qualquer coisa lá pra pesquisa,
E não tinha, entendeu? Então, às vezes a gente pensa que a gente é meio viciado na tecnologia, ela limita a gente pra esse tipo de atitude, entendeu? Aqui também tem a questão da cultura, é a seguinte, que nem o Alex citou do lugar que a gente foi ontem lá. Que sim, é muito legal, cara. Os caras usam, é uma sala assim que os caras usam quase até o teto, se for preciso, pra fazer mindblowing mesmo, fazer a difusão de ideia. Só que, por outro lado, também os caras também são muito zoeiros, eles zoavam a gente, eles só se chamam de apelido, eles se apresentam por apelido. Eu acho que assim, você não pode tirar o humor, porque isso aí quebra o clima. Só que também você não pode passar do limite, tudo tem limite, né, cara? Não, você tem que ter consciência, cara. Sabe? Sim. Só zoeira. Não. Você tem que ter. Tudo tem limite. Tudo tem limite, cara. Usar a zoeira a favor. O negócio que mostra acho que todo mundo tem que começar a entender que o padrão não é regra. Assim. A gente tem padrões, tem que existir processo, metodologia, maneiras de fazer, que todo mundo faz igual, mas tomar isso como regra é o que limita a gente a pensar desse jeito. Então assim, a gente usa a metodologia ágil, a gente usa o Scrum, mas nada impede a gente fazer um Kanban na nossa baia ali, entendeu? E vai usando aquilo lá, depois põe no gira. A gente às vezes se prende a, preciso falar com alguém, marca uma sala, não, pra quê, cara? Vamos na Copa. Teve uma vez o Lex e o Esteban não tinha sala, vamos na Copa, matamos uma reunião na Copa, entendeu? Então, assim, às vezes entender que o padrão não é regra. A gente precisa de um padrão? Precisa, mas não, a gente não precisa seguir ele. Foi propício o ambiente. Vocês estavam na Copa, a gente entrava e a gente dava palpite naquilo que vocês estavam discutindo do serviço de vocês, praticamente. Mas pensar que o padrão não é regra, só isso. Mas, Marcos, ninguém vai entrar na sala de reunião com a porta fechada pra dar palpite, cara. Mas esse é o ambiente que eu tô falando. Foi propício. Eu lembro que ele chegou e falou assim, puta, deixa eu ir embora, que faz tempo que eu tô aqui discutindo isso com vocês. Cara, era uma reunião deles, a gente tava lá dando palpite, a gente tava opinando. Por quê? Porque a gente tava num ambiente propício a isso. É igual ele falou, dentro de uma sala de reunião eu não vou bater, deixa eu dar um palpite na sua... Mas não é só isso. Com o cliente lá dentro. Então, quando você vai pra Copa, você vai tendo um gap de tempo. Se eu pegar qualquer dev e falar, puxa, eu preciso de uma opinião, e puxar ele para uma sala de reunião, ele vai dar opinião. Mas ele parou o projeto dele, ele já vai com aquela coisa, puta, eu preciso voltar logo para minha mesa. Quando o cara para e fala, cansei, vou tomar um café, ele já parou a mente dele dali. Aí ele entra no café e ele já entra descontraído. Na hora que ele começa a ouvir lá a conversa, ele, poxa, podia ir por esse lado. Então, puxar o dev para uma reunião para dar uma opinião é muito mais tenso, não necessariamente tão produtivo, quanto sentar no café e esperar o dev aparecer. E trazer o ambiente da Copa pro escritório, tem que muito ver como não atrapalhar também. Porque tem pessoal ali que está... pessoal de suporte, não sei. Então, é que se a gente manter isso só na Copa, cara, a gente mata isso daqui de ouvir os outros. Porque quando o serendipity ou inovação acontece quando você consegue... As coisas já existem, mas você consegue fazer uma relação entre elas que você não tinha pensado ainda. É algo que muda, que transforma. Então, cara, isso pode acontecer muito mais se a gente estiver na bancada conversando e ter um monte de gente ouvindo e os caras simplesmente tem um estralo e colaboram, entendeu? Porque a gente talvez o formato do escritório fechar isso. Exatamente, eu ia falar isso. O formato do escritório trabalha. Hoje as empresas de tecnologia estão fazendo isso. O espaço físico, o posicionamento físico das pessoas não é mapeado, não existe. Eu chego e sento num lugar. Pelo menos pra mim, não sei, acho que em alguns casos faz diferença estar mais próximo. Mas no meu caso, eu poderia sentar em qualquer lugar da empresa que não muda nada, entendeu? Tanto porque o espaço é pequeno, se eu preciso falar com alguém, eu vou dar 10 passos e estou na mesa do cara. Então assim, às vezes esse tipo de desprendimento com o espaço físico que a gente tem, lugares específicos e tal, já é um passo aí que daria para ser quebrado, entendeu? Para ser objetivo na mudança. Não precisa, a gente não precisaria sentar no mesmo lugar todos os dias. O que a gente podia fazer é colocar um saquinho ali na porta, na hora que você entra, você tira uma ficha e põe onde você senta. Às vezes é um paradigma que uma ideia boa, mas não tira as gavetas, é uma ideia interessante porque cada dia você vai estar sentando do lado de uma pessoa diferente. Exatamente, você vai ter ideias diferentes, colaborações diferentes. O Brasil é assim, não tem lugar. Você chega e senta, você tem notebook, todo mundo tem notebook praticamente, alguns que tem desktop. As mesas ficam monitor fica fixo. Chega e senta, cara, não tem essa. Eu acho que isso é o mais importante. Sempre perto da mesma pessoa. A gente tá limitado ao espaço físico. Todo lado do formativo sempre vendo as mesmas coisas. E a ideia de você sentar do lado de pessoas do seu projeto vai totalmente contra isso. Você só vai conversar com os caras ali. O Beach, então, eu nunca sentei do lado dele. Senta agora, troquei umas ideias, falo uns negócios. Às vezes nem é coisa de trabalho, mas ainda assim é relação pessoal, não interessa. Sempre agrega. Mas uma coisa também é difícil, porque assim,
É legal, mas tudo isso, mas às vezes eu preciso de concentração, entendeu? Cara, às vezes eu tô ali trabalhando, aí você tá ali montando a ideia, não sei o que, chega o cara, pá! Caralho, velho, acabou com o dia, fudeu tudo. A ideia foi pro espaço, entendeu? Qual resultado você também tem com isso? Isso é muito legal para uma empresa que trabalha com a parte mais criativa. Se a gente está buscando uma questão de produtividade, um projeto é uma coisa mais coisa mais operacional. Exatamente. Não necessariamente isso se enquadra no declique. Sim. Mas eu acho que o projeto não necessariamente tem que ser do jeito que é. Aí que tá. Acho que a criatividade tem total sentido dentro do processo. Mas a questão é que a gente, os processos que a gente trabalha, geralmente a gente tem aquele período que o Lex chama de ideação, que a gente está idealizando o projeto, né? E essa é a hora mais criativa. Talvez. Aqui nessa hora a gente tá com poucas pessoas, né? A gente chama dois. Eu acho que toda hora depois, não, tudo bem, não. Mas aqui tem a hora mais operacional, que é a que ele tá falando. Que é a hora que depois que você definiu tudo, cara, você vai só implementar o que já está definido. E essa hora você tem que ter concentração. Essa hora que você quer focar, quer então. de tudo. Talvez tivesse ter dois ambientes. Eu não sei, cara. Ambiente de criação e ambiente de desenvolvimento. É que tipo assim, eu gosto de usar, por exemplo, fone de ouvido. Coloco uma música lá num volume, beleza, consigo me concentrar. Agora tem alguns exageros de barulho, que aí é foda demais, né? A buzina me arrebenta, não adianta. Cara, mas você viu que aquela sala ali tem uma bateria no meio da sala? Então, mas o cara conversar atrás... Mas aí é um ambiente totalmente diferente. Você viu? Então, cara, não dá pra comparar. Eu quero dizer que não dá pra comparar, velho. O que a gente tá fazendo essa ideia sua da gente pegar o saquinho e cada um sentar num lugar. Normalmente você vai chegar e vai conversar, você vai chegar do almoço e vai conversar, você vai trocar uma ideia. Na hora que você estiver concentrado, cara, você vai mudar a sua concentração, mas você tá do lado de pessoas diferentes, você vai interagir de formas diferentes, entendeu? Você não precisa mudar todo um estilo de vida. Levanta na mesa e vai. Eu era o cara que falava mais alto que a noite. Quando eu entrei na Declique, a primeira coisa que meu irmão fazia Pedro, eu saí de uma empresa japonesa onde o pessoal lá parece mais que é italiano. Então era sempre falando alto, batendo na mesa, gritando, não sei o que, mesmo o pessoal da parte de informática. A editora só fala alto, cara. Só todo mundo, gritando com todo mundo. Eu entrei na Declique, meu tom de voz era muito alto. Eu falava hoje, eu era alto. Meu irmão, porque não é o perfil da empresa. E aí, se enquadra essa mudança tão brusca? Eu acho que a gente está supondo um contexto e situações que a gente não testou, não sabe como é. A gente pode supor aqui 1 milhão de coisas, tá vendo? Acho que vale a gente testar. A discussão é muito boa. Se acontecer esse negócio de bagulho, se a gente atrapalhar, eu acho que naturalmente todo mundo vai se adaptar, todo mundo tem bom senso e o negócio vai se moldar do jeito certo. O que não pode é colocar limitação e barreira, supondo situações para não acontecer o negócio. Eu acho que a resposta para isso aí tá no Franklin, cara. O Franklin, às vezes, ele cata as coisas dele, senta aqui, senta ali na sala. É isso que eu ia falar, às vezes você precisa focar, porque você não vem trabalhar aqui, ó. É a questão do espaço físico. Solta do seu espaço e sai, vai para um lugar mais silencioso. Não, porque o espaço físico não limita. A gente que limita. O espaço físico não pode ficar qualquer Mas esse é um negócio que é tão contrário à nossa cultura, que a gente vê o Franklin fazendo isso e a gente estranha. Entendeu? A gente não age com naturalidade. Mas a gente é viciado. Eu tô falando de errado. Então, a gente não age com naturalidade. Cara, mas olha só, se você precisa se concentrar, você não consegue se concentrar com barulho na sua cabeça? Mas não necessariamente vai existir barulho, a gente está mas a maioria da empresa desenvolve o raciocínio. Tipo, todo mundo aqui é raciocínio, todo mundo está num projeto que precisa pensar muito, cara. Então, pra mim, eu falo por mim, qualquer barulho, quando o pessoal começa a falar, não vou nem falar da buzina, que a buzina não tá de tacar um negócio na cabeça do cara de volta. Mas tipo, mas falação muito alta, quando o cara começa a falar muito, eu acho legal, cara. Tipo, quando os caras começam a falar muito alto, você tá pensando, eu sou aberto, pode falar à vontade, mas incomoda, cara. Tipo, não é, eu acho que sim, deveria ser igual as empresas, a agência fazem. As agências, parte de desenvolvimento, tem desenvolvimento mesmo, é uma galera imensa que fala e tal, mas os caras têm um limite que os caras respeitam os outros. Quando os caras querem trocar ideia e falar o que não quer, os caras levantam e vão para a sala de descompressão. Sala de descompressão é o que eu sempre falei desde quando eu entrei aqui. Teria que ter uma área grande e valorizar essa área de descompressão, que é videogame, sala, mas café, são duas coisas diferentes. Eu acho que o conceito de uma coisa, a gente não está falando que a gente vai precisa de um ambiente mais contraído. Mas se você acha que a ideia a relação entre as pessoas, mas uma coisa da outra. Por exemplo, mas se eu tenho uma sala de descompressão, tem um grupinho lá que está conversando no negócio, um está jogando videogame, outro está não sei o que, eu vou entrar na ideia que tiver, porque eu quero ir, porque o que o Lex falou, é a colaboração sem convite.
Mas eu não tô trabalhando nessa hora. Mas é exatamente o que Mas o que ele tá falando é o seguinte, a nossa área, a gente trabalha muito com raciocínio. A maioria do tempo o cara tá focado. Por exemplo, é o que o Alex falou, contribuição sem convite. A maioria do tempo eu não quero fazer nada agora, eu levanto e vou lá com os caras estão trocando uma ideia, eu quero participar. Então eu vou participar sem convite, eu vou de bico mesmo. Então é o que ele falou, contribuição sem convite. Mas quando eu não quero, se eu estou focado num trampo, eu não quero dar participação, eu quero ficar quieto aqui trabalhando. Se o cara e a maioria dos caras fazem isso. Mas isso é a questão. Mas vocês estão simulando e levar em situação que você nem sabe se existe. Pra mim, eu acho que quando eu estava no Accessio, uma das coisas que eu consegui resolver o problema do Accessio foi uma ideia do Ianek que estava passando na minha mesa. Ele estava passando lá, pô, por que você não faz isso aqui? Cara, simples. A ideia dele foi simples e foi que eu apliquei para começar a resolver o problema. E o Ianek lembra disso. E o Ianek ele não é nem técnico, né? Ele não é nem técnico, ele não sabe programação. Ele falou, cara, faz isso de uma maneira bem simples. Eu, pô, é fácil. Então ele participou daquele desenvolvimento, daquele problema em específico. Coisa que eu não ia discutir, por exemplo, na área de descompressão. Não, porque um assunto de trabalho eu estava trabalhando. Por exemplo, mas o ambiente totalmente diferente. Não tinha bagunça e não tinha conversas. Eu já levantei da minha mesa e vi uns caras conversando, tomando café na cozinha. Eu tinha um problema. Eu levei o problema lá, eu estava trocando ideia, eu falei, eu não troco muita ideia com os caras, mas os caras estão tomando café. O jeito de eu trocar ideia, de eu levar meu problema lá. Comecei a conversar com os caras, falei assim, alguém já fez isso aqui? Aí um falou, ó, pode se fazer assim, o outro falou, faz desse jeito, faz aquele. Peguei a solução, mas uma coisa não elimina a outra. Então, não tem uma regra. Você está um exemplo assim de ambiente, tipo o Google, lógico, não vamos sempre levar como referência. Mas o Google, eles têm tipo uma sala de, não vou falar sala de descompressão, mas uma sala onde as pessoas estão no estado que querem colaborar, se quiserem. No momento que, estou trabalhando, mas eu estou ao mesmo tempo disponível para poder ajudar outras pessoas, ou para me descontrair. Tem cara que trabalha lá, às vezes está numa rede, às vezes está num puff, às vezes está numa mesa de uma cafeteria, mas está disponível para outras ideias. Essa sala de descompressão não precisa ser exatamente uma sala onde vai ter videogame, vai ter entretenimento. Mas pode ser uma sala, tipo, entenda-se até como estado. Por exemplo, vamos citar o Slack. Slack tem lá, estou no meu estado online, estou away. Poderia ter o nosso estado, como dizer assim, em ambiente. Quero focar? Sei lá, vai pro escritório. Quero ajudar pessoas, vou ver se tem alguém lá na sala de descompressão trabalhando, vou ir lá. Se alguém chegar lá, pô, tem uma ideia legal, isso daí acho que ajuda, entendeu? Pronto, você vai ter uma pessoa, vai ter um ambiente propício para isso. Não existe regra que te dá liberdade, a regra ela te capa de alguma coisa, entendeu? A gente tem liberdade, só que a gente não usa. Por exemplo, você pode fazer home office, já falaram. Sim, com certeza. Faz home office. Se você quer focar, se não quer barulho, você está num momento que dá para ficar. Cara, o que impede a gente combinar com o Gil e falar, vamos trabalhar na tua casa, vamos trabalhar no Starbucks? Cara, nada impede, a gente não usa. Não precisa criar a regra aqui, a sala do nível do. Não precisa. Vai contra. Não usa a liberdade. Mas uma coisa que o Marcos falou, para acontecer mais vezes, é o que você disse, de sentar em lugares aleatórios. Facilitaria muito ajudar, porque eu nunca estou lá do seu lado. Eu só vou passar do seu lado se eu estou indo para a Copa ou se eu estou indo embora, como no caso que eu estava lá atrás. Então, aí ficaria difícil, só que eu não tiver. Porque eu nem sabia que estava um problema, eu nem ia pensar em te ajudar. Porque eu nem sei que estava um problema, entendeu? Agora, se eu tivesse do seu lado. Regra. Eu acho que até o meeting que é feito poderia ser feito de pé, o pessoal reúne e vai num canto e começa a discutir, imaginando assim na minha cabeça. Tem um canto, tem uma louça, tem um papel, os caras começam a pregar os papéis lá, vê os começa a falar. Aí tem os caras passando, não restringir, entendeu? Aquele meeting só o grupo do projeto. Não ficar prendendo isso, deixar aberto. Se um cara tá passando e quiser entrar no meeting e ficar ouvindo o meeting e até falar. É uma área de escritório, não é uma sala fechada, que daí aí entra, porque o cara entra e fala assim, o que você quer e tal, né, meu? Tipo, reunião. E tem que estar aberto. Tudo tem um prós e contras. Tô focado, não tem o ganha-ganha, né? Você perde ganha. Mas é que na verdade a gente está atrapalhar algumas pessoas. A gente está supondo os prós e contras. Acho que a gente tem que começar a experimentar as coisas, entendeu? A gente pode supor 1 milhão de coisas, que eu posso falar N casos e contextos que vão favorecer o grande nosso aqui da Exatamente. A gente pensa nos próximos dos valores, tenta fazer alguma coisa e, cara, acaba não fazendo nada e a gente não experimenta uma coisa diferente que pode trazer benefício. Tem que fazer, implanta e faz, e vai ajustando. E atrapalhou aqui, ajusta, atrapalhou, melhorou ali. E naturalmente vai se ajustando, não tem regra, mas o modelo de liberdade vai te dar um... vão criando na verdade as regras são sociais, né? A gente tá num grupo. Exatamente. Parar pra pensar igual uma rede social. A casa não é planejado, cara. Se a gente parar pra pensar, o tema aqui a gente falou muito sobre a casa, né?
Eu já esqueci o nome do tema. Serendipity. Mas ele fala muito de acaso. Meu, acaso não se planeja, acaso não se implementa. O acaso acontece. Tem que facilitar. Tem que facilitar isso daí. Então acho que. Então acho que algo. Uma medida, talvez uma medida para os valores da empresa. A gente é viciado. Então talvez uma medida para começar isso aí tudo é que toda vez que vai começar um projeto novo, a gente é meio que. Mas é verdade. Mas o que é legal também seria você pegar. Vamos fazer o sorteio dos lugares? Vamos. Cara, é pra todo mundo. É pra todo mundo. Cara, eu ia falar isso agora. Se você sortear cair aqui na salinha do Rogério, vai ser na Lagoa. Não. Se você colocar só programador num lugar, só vai falar sobre programação. Você não tem insights de outras coisas. E veja pelo lado bom, o vendedor não vai ser toda vez no seu ouvido. Vai mudar de ouvido a buzina. Mas eu acho que vai ter que sair. Eu acho que é uma ideia. Bota esse aí, pelo amor de Deus. Então uma medida pra começar isso, então. Uma medida pra facilitaria o contato da equipe. Então falar ajuda a citar pra nossa equipe. Exatamente. Uma medida para começar isso então seria toda vez que a gente começasse um projeto, que hoje em dia começa o projeto, o que acontece? Os líderes definem onde a gente vai sentar, né? Não. É sim, cara. Tem liberdade, sim. Então não. Não existe isso, pra mim nunca existiu. O que sempre me falaram, eu sempre sentei onde vocês estavam. Um tempo atrás era assim, um bom tempo atrás era assim, a gente queria montar células, hoje não. Hoje se você quiser mudar de sentar do único padrão de localização de tanto é, você vê o lugar o pessoal do Homes, mais nada. Agora mudou perto. O Homes foi uma exceção. Provavelmente tinha que ter um saquinho ali na entrada, passa o dedo, pega o. E aí os monitores. O monitor não muda, o monitor não tem mais nada. É verdade. Quem tem que ter? Não, tá certo. Olha só, o monitor não faz. Eu só não quero cara do Stack. Isso foi até o que hoje o Rafael estava conversando. Sobre a empresa que eles foram visitar. Faz uma votação. Tem uma empresa que o Rafael e o Murilo foram visitar ontem que funciona assim, para vendedor. Tem 10 lugares de vendedor, um exemplo. Só que eles têm 20 vendedores. Que tem mesa fixa, tá lá. Os demais tem uma mesa redonda. Você chega, você tem vaga, você senta. Não sei, você chega, tá lotado, vai para outro lugar. É quase o mesmo conceito. Hoje você vai, eu quero sentar ali, já tá ocupado, então vou. Mas eu acho que na verdade, mais do que sorteio, a questão mais do senta onde você quiser, porque com a implementação do home office, o futuro de uma empresa é ter mais funcionários do que tem lugar. Porque não há necessidade de você. Sim. Você já sabe que na verdade o seu efetivo vai trabalhar de 50% a 70%, você tem mais ou menos aquela quantidade de mesas, senta quem quiser, onde quiser. Esse caso também de rotatividade de lugar, é bom que aí você começa a conhecer cada um projeto do outro. Teve um caso também que me ajudou muito, pô, eu tava fazendo um negócio um projeto onde eu tinha que usar. A gente citou, velho. Eu citou até nome aqui. Aí eu cheguei assim, pô, lembrei que o Marcos estava fazendo algo com mapas, né? Pra não citar nome. Aí eu cheguei e falei, pô Marcos, você consegue me ajudar em tal coisa? Sentou rapidão, deu meia hora, a gente conseguiu fazer um negócio funcional, bacana, mostrou pro cliente, gostou, legal. Essa dinâmica, cara, tem que acontecer mais. Mas é uma coisa que você veio me procurar. Se a gente tem essa dinâmica de pular de um lugar pro outro, eu ia ver que você podia estar com problema, entendeu? Então, é aí que tá. Eu sabia o será que realmente pular de lugar é o que é importante, velho? Eu não sei, cara. Eu tô pensando nisso. Eu mais a pessoa. Tem que parar de questionar. Foi igual quando a gente fez a caixa de sugestões. Questionou-se várias formas de fazer. A gente falou, quer saber uma coisa? Não interessa. Vamos pegar uma caixa feiaça, usar e colocar. A gente fez uma mudança do cacete na ideia inteira. Essa parte assim, eu sei. O pessoal do comercial vai querer acabar sentando perto, porque eles trabalham o tempo todo. Senta onde você quiser. Então eu acho que é mais fácil cada um sentar onde quiser do que ficar fazendo sorteio. Eu também acho. Cara, só se todo mundo quiser sentar no relatório, não precisa fazer sorteio. É simplesmente cada senta em algum lugar. Não, mas se deixar assim, mas eu acho que ainda todo mundo vai acabar todo mundo sentar no mesmo lugar. Exato, porque vai ter receita. Ele vai tentar ser. Lógico, eu vou chegar sentar no lugar. Eu não, você vai jogar amanhã. E aí, você não vai ser lá.
Quer trocar de lugar Não, comigo, cara, Luiz? o que eu falo assim, Vou trocar não de tem lugar amanhã. regra, cara. Não quer chegar, sentar em um lugar, vai lá, cara. Se você quiser chegar, pegar um lugar, sortear, tem um cara lá, É eu chegar e você vai sentar na minha mesa. Aí você sentar no lugar. Eu acho que vocês estão se apegando muito ao lugar que a gente vai sentar, enquanto a ideia é simplesmente estar conversando e ter a liberdade de entrar em qualquer assunto de qualquer projeto e dar um pitaco, cara. A questão hoje é que a nossa principal barreira é da mesmice. Cada um tá no mesmo lugar, cada um sabe onde. Quem tá aí. Tipo assim, eu sei que tem que quebrar padrão, cara. Tem que quebrar padrão. Isso daí eu vou chegar, eu vou conversar com eles. Eu não vou chegar assim, você tá ali do lado do Matias, falei, Matias, vou trabalhar aqui do seu lado, beleza? Aí beleza, trabalha do lado dele e fala assim, Matias, você tá fazendo o quê? Posso te ajudar? Facilita você conhecer os outros projetos. Cara, é mais o maior padrão de ambiente que a gente tem é o posicionamento das pessoas. Eu nunca fiquei 3 meses sentado do lado da mesma pessoa, cara. Nunca, velho. Não, assim, 3 meses é muito, não é. A questão de sentar. 3 meses é um projeto inteiro, velho. A questão de mudar o lugar não é a única solução. É o último ano. Eu não vai saber se a solução é que a gente tá tentando achar. Essa questão de lugar, ela não precisa ser a limitação, mas no nosso caso hoje ela é. Porque, por exemplo, eu nunca sentei muito do lado do Naná. Aí esses últimos tempos ele tá sentado do meu lado. Nessa época a gente começou a conversar mais. Mas essa é uma limitação que devia ter sido colocada na gente, talvez não era. Mas existe essa limitação. Como é que a gente vai superar ela? Trocando de lugar ou tem outra forma? Não, cara, eu penso do lado inverso. Qual o porquê de não fazer, entendeu? Qual o porquê de não fazer isso? Se a gente tiver uma coisa suficiente para falar o porquê a gente não vai fazer, aí beleza. Mas não tem, então nada impede. O que impede é o nosso vício de padrão, entendeu? O maior padrão do espaço físico que a gente tem, que é o lance de favorecer o ambiente, é o posicionamento das pessoas. O resto é simples fazer. Entendeu? A ideia de mudar de lugar não é a única solução. Você não precisa achar a melhor solução. Várias coisas. Porque assim, eu sento muito perto do Lex. Quantas vezes a gente conversou? Poucas, cara. Então, só a proximidade não quer dizer nada. Só que, por exemplo, eu sempre vou almoçar com as mesmas pessoas. E geralmente você vai sempre almoçar com as pessoas do seu projeto. Então, acaba criando aquele grupo, ninguém chega de fora. Então, tô medindo, vamos acabar com a marmita. Mas é que de repente, se vocês tivessem, sei lá, suas tarefas do Homes colada naquele pilar que está do seu lado, se você tivesse o mockup das telas que vocês vão implementar, e um dia eu chegasse ali e simplesmente começasse a ver, ia surgir, entendeu? A gente ia criar o hábito de começar a conversar. Agora, vamos fechando essa parte.